Bom dia, paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está de pé, já abra a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 em diante. Glória a Deus. Eu passo a ler então, João 6, 35. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também como vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Até aí está bom. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu buscava a Deus essa semana e enquanto eu buscava a Deus, eu pedia algo, uma palavra de Deus. E até ontem eu não tinha ainda direção de Deus para pregar, hoje de manhã. Mas ontem à tarde, enquanto a minha esposa foi num chá de bebê, eu fiquei lá busquei, e o Senhor me dirigiu para pregar essa palavra para nós nessa manhã. E eu quero dar, como sempre faço, um título para essa mensagem. É uma pergunta esse título. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre palho-árvore, quem você é. E o pastor Adriano, na semana passada, pregou sobre o bom pastor, né? Que as ovelhas conhecem o bom pastor. E quando eu orava, e Jesus, o Espírito Santo falou ao meu coração, e disse: quem é Jesus na sua vida? E é esse o título que eu quero dar, exatamente. Quem é esse bom pastor? Quem é Jesus na sua vida? E a melhor maneira da gente entender quem é uma pessoa é convivendo com ela. E no caso de Jesus, principalmente, é ele dizendo quem ele é. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Filho de Deus vivo. E a melhor pessoa que pode dizer quem é Jesus é o próprio Jesus. E quando nós começamos a olhar o Evangelho de João, o autor do Evangelho era aquele que mais conhecia Jesus. Porque a própria Bíblia diz que ele era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E quando você lê os evangelhos, os três evangélicos, teologicamente, a gente fala que são os evangelhos sinóticos, ou seja, eles são bem parecidos, mas o Evangelho de João é diferente. João começa dizendo que Jesus é Deus. Os outros evangelhos, se você perceber, ele tem uma genealogia, dizem, provam e comprovam através das Escrituras a genealogia de Jesus, de onde ele veio, que a profecia estava se cumprindo. Porém, João começa o evangelho diferente. Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele não precisa de explicação, ele não precisa de apresentação. E quando a gente começa a passear pelo evangelho de João, no capítulo 1, por exemplo, ele começa dizendo que Jesus era o verbo. No capítulo 2, ele apresenta Jesus como aquele que transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele vai dizendo que ele fala com Nicodemos que ele, por mais sabedoria que os mestres tenham, ele é Deus. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele prova que ele é o Filho de Deus. No capítulo 4, ele vem e conversa com uma samaritana, e ele é o defensor dos fracos, dos oprimidos, daqueles que não tinham mais nenhuma chance, nenhuma possibilidade de salvação.
No capítulo 5, ele vem e aparece para um paralítico e o cura, né? Aquele homem que estava anos e anos esperando uma cura, o mover das águas, como já pregamos aqui, ele cura. No capítulo 6, a gente começa a ler aqui, no texto que a gente leu, ele se apresenta como o pão da vida. No capítulo 7, ele diz que todo aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. No capítulo 8, onde todo mundo queria condenar uma prostituta, uma mulher que foi pega em adultério, ele absolve ela. Ele fala com aqueles homens e diz que se a gente conhecer a verdade nos liberta. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. No capítulo 10, que o pastor Adriano pregou, ele se apresenta como a porta, como bom pastor. No capítulo 11, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Né? Ele apresenta ali a história de Lázaro. No capítulo 12, ele vem e entra em Jerusalém e chora por Jerusalém. No capítulo 13, ele faz aquele discurso lindo com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos, ele ceia com os discípulos. No 14, 15 e o 16, ele fala coisas incríveis aí. Não incríveis, extraordinárias, porque incríveis é que não crê, que a gente crê. Você sabia que a palavra incrível é que não é crível, não crê? Então, extraordinárias. E assim, ele começa a dizer que envia o Consolador, que ele não vos deixaria órfão, que ele chama ele de amigos, de filhinhos. No capítulo 17, ele faz a oração sacerdotal. Uma oração das mais lindas que existe na Bíblia. Então, no capítulo 18, eles pegam ele é julgado por Pilatos, por Herodes. Capítulo 19, ele é crucificado, sepultado. Mas no capítulo 20, ele ressuscita. E no capítulo 21, ele volta ao mar. Ele é o Deus dos recomeços. Os discípulos estão pescando, ele volta lá e faz tudo recomeçar. E o Deus que eu quero apresentar para vocês, o Jesus que eu quero apresentar, é tudo isso e muito mais. É o Jesus dos recomeços. Ele é o princípio, mas ele também é o recomeço. Ele começa lá dizendo que é o verbo, mas mesmo que você se afaste do verbo, parece que quer voltar às antigas coisas, como Pedro e os seus companheiros foi, ele é o recomeço, aleluia. Glória a Deus. Então, quando eu vejo João escrevendo dessa maneira, eu vejo que era alguém que o conhecia profundamente. É alguém que sabia quem era o amigo dele, sabia quem era Jesus. Se você depois ler as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, você vai perceber como ele escreve, filhinhos, o discípulo do amor. E Apocalipse, ele se assusta, porque então ele vê o Cristo glorificado. O amigo dele agora estava glorificado. Não que se assusta de medo, mas a glória de Jesus glorificado deixa todos nós, como? Que glória é essa? Então, quando a gente começa a ler o livro de João, ele é diferente. Se você começar a querer saber quem é Jesus na sua vida, né? Você vai perceber que esse Jesus é impossível não amá-lo. É impossível não se apaixonar por ele. Se você perceber, por exemplo, quanto mais a gente conhece uma pessoa, a gente se decepciona com ela. Não é verdade? Você começa a conhecer alguém de verdade, dizem que a melhor maneira de se é que eu posso usar essa palavra, de se decepcionar com um ídolo, com alguém que você admira, é você convivendo muito tempo com ela. Quando você não namora, parece que o namorado é quase perfeito. Depois você casa, não é bem assim. Porque as pessoas nos decepcionam. Mas com Jesus é diferente. Quanto mais você conhece Jesus, mais você o ama. Mais você o admira. Mais você sabe do amor dele para com você. E eu queria tentar, se é que eu posso, passar para vocês aqui o que Jesus diz que ele é. No livro de João, ele fala 7 vezes eu sou. Existem 7 milagres, 7 vezes eu sou. E o primeiro eu sou, e para que você tentando refrescar a sua memória, o que é o eu sou? Quando Deus aparece a Moisés, o que ele fala?
eu sou. Eu não preciso de cartão de visita, eu não preciso de cartão de apresentação. Eu sou o que sou. Eu tenho identidade, eu sou Deus. Eu não sou o Deus dos montes ou o Deus dos vales. Eu sou Deus, eu sou o verbo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Então a primeira coisa que ele diz foi no texto que a gente acabou de ler. Ele fala em João 6,35 ali, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Isso simbolizava um maná que alimentou aquele povo 40 anos. Jesus é a palavra. Temos que ter fome da palavra. A palavra não pode ser só um livro lido ou um livro que está na nossa casa. A palavra tem que ser uma coisa vivida, uma coisa que a gente possa vivê-la e prová-la. Por exemplo, como eu posso dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece se eu não me submeter a Ele, não estiver fraco? Porque somente alguém que está fraco é que pode ser fortalecido. Quem está forte não precisa de Jesus, entre aspas. Porque eu estou forte, eu não preciso, eu estou bem. Agora, quando eu estou fraco, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu posso tudo naquele. Independente da situação, se eu estiver abatido, se eu estiver padecendo necessidade, eu posso em Cristo suportar todas as coisas. E por isso que ele diz que é o pão da vida. Se você ficar uns dias sem comer, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco. Imagine você aí que fique 3 dias sem comer nada. Segundo a medicina, diz que o jejum total, que não é muito, a gente até nem fala muito sobre isso, não é muito recomendável de que você vá além de 3 dias. Porque o jejum total é aquele sem água e sem alimento. Você paralisa as atividades renais, é muito perigoso. Geralmente o que se faz é o jejum com água, é o jejum normal, né? Então você fica sem o alimento, mas toma água, que a água é fundamental. Imagine você alguns dias sem comer, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco. E por isso que Jesus diz que ele é o pão da vida. Ou seja, a única maneira de você se fortalecer, de você ficar forte, é se alimentando da palavra de Jesus. Mas Jesus também diz que ele é a luz do mundo, em João 8,12. E para que ele seja a luz do mundo, nós temos que fechar os olhos para esse mundo e abrir os olhos para Deus. Por quê? Se nós não reconhecermos que nós estamos em trevas sem Jesus, que nós vamos para um lugar que não é bom sem Jesus, se nós acharmos que as minhas obras, porque eu sou um cara bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então eu vou para o céu. Se eu achar isso, eu estou em trevas. Porque eu estou anulando o sacrifício de Jesus Cristo que fez na cruz do Calvário. Senão você e eu poderíamos estar morrendo na cruz e pronto. Mas quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele diz o seguinte: ei, vocês quiseram condenar, esse texto fala daquele texto que eles queriam condenar uma mulher que adulterou, e eles pegaram pedra para apedrejar, e eu lembro muito bem, que talvez foi a primeira ou a segunda pregação que o pastor Adriano pregou aqui, ele falou sobre esse texto, que ele comparou o adultério a qualquer outro pecado, e a gente, não, porque adulterou, esse tem que ser excluído da igreja, tem que morrer. Ei, pecado é pecado, as consequências sim são diferentes, mas pecado é pecado. Se você me disse uma mentirinha, uma mentirona, adulterou, matou alguém, é pecado. E ele disse, e aquele cego achavam que eles não tinham pecado, que eles eram melhores do que aquela mulher, e ele disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E a gente está tão cego muitas vezes, não, porque eu sirvo a Deus, eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou muito melhor que daquela religião A, B e C, sabe, porque aquele vai para o inferno, eu vou para o céu. A gente às vezes fica cego espiritualmente, se achando a última bolachinha do pacote. E o pior é que a última bolachinha do pacote às vezes está estragada e seca, não é verdade? Então, muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Então a gente precisa de Jesus, que é a luz do mundo, para nos iluminar e nos colocar e nos mostrar quem somos em Cristo Jesus. Aleluia. E quem tem a luz do mundo vê as coisas como vê Jesus. Mas Jesus também disse, em João capítulo 10, no verso 9, que ele é a porta.
pregado no domingo passado aqui. E o que é uma porta? Uma porta é uma saída. Imagine que não tivesse porta nessa igreja, nós não teríamos como sair dela. Nós ficaríamos presos aqui para sempre. Ou teríamos que arrombar, alguma coisa assim. Então uma porta é algo que muda você de nível. Você está num ambiente, troca você de ambiente, coloca você em outro nível, em outro patamar. Por exemplo, quando você sai do quarto e abre a porta, você vai para outro ambiente da casa. E assim também, quando você entra pela porta, você estava num ambiente inferior, talvez, vamos dizer assim, já que Jesus é a porta, e você entra num outro nível. E tão importante quanto a porta é ser a porta certa. Você já foi, às vezes, no hotel ou no edifício onde tem várias portas e você não sabe qual porta entrar? Aí, às vezes, você vai lá e abre a porta errada. Aí, quando você abre, tem um monte de gente lá numa reunião e você fica com vergonha. Me desculpa, foi a porta errada. E, às vezes, durante a nossa vida, a gente faz isso a vida inteira. Abre um monte de portas erradas e pensa que aquela é a porta certa. Aí você percebe que lá não é o teu lugar. Aí você vai numa porta, vai ser numa outra porta, vai ser numa porta. Mas o dia que você encontra a porta certa, aleluia, que é Jesus Cristo, então você sabe que ali é o teu lugar, porque Ele diz assim, eu sou a porta, aleluia. E você se identifica. Você sabe que ali é o teu ambiente, é ali que você precisa estar. Então, quando Ele diz que eu sou a porta, Ele disse assim, ó, ei, você está sem saída? Você não acha mais, você não sabe para onde ir? Ei, eu sou a porta. Só que para entrar pela porta, a gente precisa ir até ela. Não é a porta que vem até você. Você vai até a porta. Imagine que eu quero sair por aquela porta. Eu digo, porta, vem, vem, vem. Ela está esperando eu lá. Ela está me esperando. Então, a mesma coisa para Jesus. Eu preciso chegar a Jesus. Jesus já está pronto para me receber. A porta está pronta para mim. Mas eu preciso chegar a ela. Aleluia. O Jesus também diz no mesmo texto de João 10 ali, João 10, 11, diz que Ele é o bom pastor. E eu não vou me ater muito a isso, que nós já ouvimos muito no domingo passado. Mas eu só quero dizer, como já falei aqui, que a diferença entre conhecer, por exemplo, o Salmo do pastor e o pastor do Salmo. O Salmo do pastor é o Salmo 23. Né? Muita gente recita ele de cor, e eu também poderia citar aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e assim por diante, né? Mas recitar o Salmo, conhecer de cor a palavra, não quer dizer que você vive ela. Conhecer o Salmo do pastor é fácil, mas conhecer o pastor do Salmo, aí tem que ser ovelha. Aí tem que realmente ouvir a sua voz, né, Adriano? Aí tem que realmente entender quem é o teu Jesus? Quem é o teu pastor? Se você se diz ovelha, se eu me digo ovelha, eu preciso obedecer ao meu pastor. O bom pastor. E não é só o pastor, é o bom pastor. E a palavra bom, a gente tem uma conotação que parece que bom é só bom. Não é ótimo nem excelente. Isso no conceito humano. Quando o homem fala. A gente até diz, o bom é inimigo do ótimo. Não é verdade? É inimigo do excelente. Mas quando Deus fala que é bom, é porque é mais do que ótimo, é excelente mesmo, é perfeito. Uma coisa é o homem falando que é bom. Outra coisa é Deus falando que é bom. Quando Deus criou o homem, as coisas, Ele dizia, e viu Deus que era bom. Aí a gente pensa, foi só bom? Aí quando criou você, Ele disse, muito bom. Né? Só muito bom? A gente poderia olhar na nossa cabeça. Será que não foi excelente? Claro que sim. Porque o bom de Deus não é o bom do homem. E por isso que Ele diz, o bom pastor. Jesus também fala de si mesmo, em João 11, 25, que Ele é a ressurreição e a vida. Bom, para que haja uma ressurreição, o que tem que haver? A morte. Alguém tem que morrer. Senão, como é que eu vou ressuscitar se eu nunca morri?
Então, aqui, Jesus está dizendo assim, ó, ei, para que você me conheça, para que você saiba de verdade quem eu sou, para que você entenda o que eu vou fazer na tua vida, você precisa morrer. Morrer para esse mundo. E quando alguém está morto, imagine que tivesse um caixão aqui na frente, aí a gente chega e dá um tapa no morto. O morto vai pegar e levantar, vai dar um soco em você? Não. A gente xinga o morto vai chegar e vai xingar você? Não. O morto, ele está morto. Assim, quando a gente está morto para a vida, o que falam da gente, o que dizem da gente, não pode mais nos afetar. A gente sabe quem é. Ele sabe que ele não é mais aquele corpo aqui. Esse morto sabe agora que ele tem uma alma e ele não é aquela casca que as pessoas estão vendo, mas sim o interior. E por isso que Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Quando você morre para o mundo, você vai ter uma vida com Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Ó. Você quer conhecer alguém que anda com Deus? É aquele que tem vida com Deus. O que é ter vida com Deus? É tudo que você faz, você lembra que tem alguém junto, andando contigo. E tem um texto em Efésios que ele fala assim, porque ide crescendo em amor. Você já percebeu? Esse texto poderia dizer, cresça com amor. Com é junto, misturado. Por exemplo, café com leite, feijão com arroz, os dois se misturam. Mas em é dentro. Aquilo, por exemplo, lá em casa tem uma cadeira. Eu estou em casa, mas a casa é o total. Eu estou lá dentro, como se fosse eu mergulhado dentro de um oceano. E é isso que Deus quer conosco. Por isso que ele diz, em amor. O que é isso? Para a gente ter uma vida com Deus, a gente precisa estar aqui e Deus está em todo a nossa volta, dentro, nós sendo como se fosse imersos. E o batismo que a gente vai ter é como se fosse isso, é como se fosse um ato disso. A gente morre para o mundo e nasce para Deus. Por isso que a gente desce as águas, aquela água fica por sobre nós, a gente vai lá, desce ela, e aquilo é como se fosse uma nova vida, como profeticamente dizendo, é o amor de Deus que nos envolve, a gente nasce de novo. Amém? E por isso que Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. Mas ele também diz em João capítulo 14, no verso 6, 3 coisas importantes. Para quem já fez teologia, já deve ter ouvido muito isso. Ele diz que ele é o tabernáculo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que isso tem a ver com o tabernáculo? Eram as 3 portas, as 3 entradas do tabernáculo. A porta do caminho, da verdade e da vida, né? E ele faz uma alusão a si mesmo, dizendo, ei, lá na lei, vocês traziam o tabernáculo para que Deus estivesse no meio de vocês. Deus sempre quis habitar com o homem, mas eu sou o caminho. Talvez você está perdido, você não está sem rumo, eu sou o caminho. Não um dos caminhos, mas o caminho. Ei, talvez você não sabe mais no que acreditar. Está numa incerteza. Você acreditou em alguém e alguém te enganou. Você acreditou talvez num relacionamento que seria feliz. Esse relacionamento, essa pessoa te enganou, te iludiu. Mas eu não te engano, porque eu sou a verdade. Ei, você diz que talvez está sem vida, parece que você está vivendo uma mentira. E tem gente que às vezes vive 2 vidas. O que é 2 vidas? É como uma vez o pastor Jorge Linhares pregou sobre Naamã. Aquele homem tinha 2 vidas. Fora, ele era um general respeitado, um general honrado. Toda a Síria batia continência para ele. Por quê? Porque ele tinha uma vida honrada fora. Só que quando ele tirava aquele uniforme de general, ele era leproso. Então ele tinha 2 vidas. E às vezes assim nós estamos na igreja. Por fora, que benção, esse irmão está sempre contente,
abençoado, mas lá dentro, quando na tua casa, talvez você esteja como aquele Naamã, leproso, tem alguma coisa que tem vergonha, você tem vergonha de algumas coisas que você pratica ainda. Só que, a partir do momento que ele se despiu da sua vergonha, ele disse, não, eu vou mostrar a minha vergonha, e ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele foi curado. Deixa eu falar algo para você. Quando você reconhece que você é pecador, que precisa de Jesus, sabe que ainda tem alguns defeitos, mas diz, Senhor, eu quero mergulhar no teu rio de amor, você vai ser curado. Aleluia. E Jesus também fala que ele é a videira verdadeira. Ali ele está se despedindo dos discípulos. Então ele diz que ele é a videira verdadeira. João capítulo 15, no verso 1. A videira, ela produz, claro que produz a uva. E Israel, se tinha uma coisa que eles gostavam, era da uva, do suco da uva, do vinho. Isso significava para eles alegria. Não havia festa sem o vinho, sem o suco da uva. Quer dizer o seguinte, aqui no mundo, você vai encontrar muita diversão. Se você sair da igreja, achar que a igreja, você não está contente na igreja, você vai aí numa balada, você vai aí fazer qualquer coisa, você talvez vai encontrar muita diversão. Só que chega no final do dia, ou chega lá no seu quarto à noite, aquilo tudo parece que você precisa de mais e mais, é como uma droga. Você fuma agora, parece que você ficou contente, depois você se dá um arrependimento. O que eu fui fazer? Chega no final do dia, você se cobra. Só que no outro dia você é escravo dela. Você fuma de novo, é como um vício, de novo. Só que você já viu como o pecado cansa? A pessoa que vive no pecado, ela está sempre frustrada consigo mesma. Ela está sempre cansada. Parece que ela não vê, ela pensa, mas amanhã vai dar certo. Ela peca de novo e aquilo vira um ciclo vicioso. E chega no final do ano, ela faz um voto com Deus. Não, mas esse ano vai ser diferente. Só que chega nos primeiros meses, aquele pecado continua. E o pecado tira a tua vida, tira a tua alegria, tira a tua essência da vida. Se você... Deixa eu ensinar algo para você que eu aprendi e é verdade. Enquanto você se preocupa em não pecar, não faço isso, você está me dando foco muito ao não. Você está sempre, parece que alguém vai te matar. Não é verdade? Mas quando você diz, não, hoje eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Olha, hoje eu quero falar de Jesus para alguém. Hoje, Jesus me usa lá na empresa, me usa no colégio, me usa lá em casa. Eu quero estar atento para o que tu queres fazer na minha vida. Quando você está assim, tão ligado em Jesus, você nem lembra do pecado. Aí, viver com Jesus nesse nível, o que acontece? O pecado, ele vai ficando longe. Agora, não, eu vou ter que vigiar, porque hoje eu vou ter que vigiar minha língua, eu vou vigiar não sei o quê. Aí você está sempre preocupado com o mal, você esquece do bom. Como o pastor Gilmar sempre nos ensina, o foco. Imagine que você saísse de casa para dirigir, dissesse, eu vou cuidar para não bater, eu não sei o que. Você nem curte a viagem. Claro que você tem que cuidar. Agora, não, hoje eu quero dar uma passeada, eu quero ir com tranquilidade, eu vou com cuidado, sim. Mas eu quero curtir essa viagem, eu quero olhar, eu quero parar. A tua viagem é prazerosa. Agora, se você pega a rodovia e fica preocupado porque não sei o que e tal, tenso, você não curte a viagem. E a vida é como uma viagem. Ela tem uma partida, mas tem um fim. Aqui. Se você não curtir essa viagem, você vai viver uma vida assim, parece que Deus, o chicote, disse, olha, se tu pecar é chicotada. Não. Ei, Deus quer dizendo para mim e para você nessa manhã, eu sou a videira verdadeira. Por que você não se alegra mais? É tão fácil. Se você quiser, hoje, nessa manhã, você quiser mudar de vida, eu mudo a tua vida. Você tem que viver o amor de Deus. Não viver os medos. Como já foi pregado aqui, minha esposa até pregou, o perfeito amor lança fora todo medo. Não que a gente não vai errar, é claro que a Bíblia mesmo diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E Jesus não está nele. Você vai errar sim, eu vou errar.
Porém, o pastor Gilmar estava ensinando para nós na quinta-feira, que ele estava lendo um livro, e ele disse assim, que a gente valoriza demais o pecado. Quando a gente erra, a gente se sente tão mal, né? Meu, o que foi fazer para Deus? Como se Deus estivesse lá no céu dizendo, não acredito que o Alan pecou de novo. Cutuca Jesus, né, o pai e o filho cutucam. Eu não acredito que o Alan pecou de novo. Olha só, meu Deus do céu, o mesmo erro de novo. A gente acha que Deus faz isso. Sabe o que Deus faz? Ele já vai pedir perdão, fica tranquilo que ele já vai pedir perdão. É porque ele é dos nossos. Eu sei que ele deu uma pisadinha na bola. Agora, quando o Alan vem aqui e canta, olha só, meu filho. Isso, Jesus, Deus valoriza o que você faz para Ele. O pecado, Ele diz, não, daqui a pouco Ele vem pedir perdão. Claro que se você continuar pecando, vai ter juízo, óbvio. Eu não estou pregando a favor do pecado. Eu estou dizendo que a gente tem uma ideia do pecado, que a gente é muito mal, e porque Deus está desanimado com a gente, e Deus não quer mais saber da gente. Ei, o teu Deus, quando você faz alguma coisa boa para Ele, Ele fica tão feliz, que aquele pecado, Ele nem se lembra, é você que se lembra. Eu não sei como é que você está nessa manhã, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei quem você acha que Jesus é na sua vida, mas é uma mensagem de reflexão. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você refletisse sobre isso. Talvez Jesus não é o pão da vida para você porque você não tem mais fome das coisas de Deus. Para que o pão seja saboroso, você tem que ter fome das coisas de Deus. Tem que ter fome da palavra, tem que querer comer. Porque por melhor que seja o pão que ele sai da padaria, aquele cheiro gostoso, se você não tiver com fome, ele não vai. Então, Deus está dizendo para mim e para você, precisa ter fome das coisas de Deus. Talvez Jesus não é a luz do mundo para você, porque você quer enxergar do teu jeito. Você quer só ver da tua maneira. Eu sei, eu já fiz. Jesus disse, ei, vamos mudar o prisma disso aí, eu quero que você enxergue diferente. Talvez Jesus não é a porta para você, porque você quer experimentar todas as portas, mas só tem uma porta certa, Jesus. Talvez Jesus não é o bom pastor para você, porque você não está sendo ovelha. Porque é impossível o bom pastor não ser o bom pastor se eu e você não sermos ovelha. Talvez Jesus não é a ressurreição e a vida na tua vida, porque você ainda não morreu para esse mundo. Você tem muito desejo, você está um pé aqui, um pé lá. Enquanto você estiver dividido, a ressurreição e a vida não vai acontecer na tua vida. Quando você não souber o que quer, isso não vai acontecer. Talvez Jesus não é o caminho, a verdade, a vida na tua vida, porque você está perdido, está sem o caminho, está vivendo uma mentira. Você está aqui na igreja, mas lá na tua casa você faz outras coisas, é ilusão. E talvez você está se enganando a si mesmo. Diz que o pior engano é o auto-engano. A gente está enganando a si mesmo. Eu enganar os outros não é problema. Daqui a pouco alguém sabe. Mas o pior engano é o auto-engano. Eu enganar a mim mesmo. E talvez você não está feliz. Talvez você não está se sentindo feliz. Sabe por quê? Falta vinho. Falta alegria de Deus. Eu quero orar por você. Você não precisa sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Pai, está aqui os meus irmãos, Senhor. Eu não sei como é que está a vida deles, Pai. Eu não sei como é que eles têm visto Jesus. Talvez muitos aqui acham que Jesus é só mais um homem, é só mais alguém, mas Ele não é apenas um homem ou alguém, Ele é Deus. Pai, quando a gente enxerga Jesus como nosso pão da vida, como a luz do mundo, como a porta, como o nosso bom pastor, como a ressurreição e a vida, como o caminho, a verdade e a vida, ou como a videira verdadeira, Pai, nós sabemos que Ele é isso tudo e muito mais, Senhor. Pai, eu não sou melhor do que os meus irmãos, daqui a pouco nós vamos cear, Pai. E cada vez que eu começo a ler a palavra, Pai, aleluia, eu vejo como Tu se apresenta e fala conosco. Eu vejo quanto Tu nos ama.
Ainda eu erro tanto. Essa igreja ainda tem errado tanto. E às vezes nós achamos que porque nós erramos isso, tu estás bravo conosco, tu não nos ama mais, como se tu pudesse deixar de nos amar. Oh Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus que mesmo nós sabendo quem somos, o quão falhos somos, tu não nos enxerga assim, porque o teu sangue nos lava a cada dia. Oh Deus, eu sei que a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e hoje a tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida, Pai. Senhor, eu não sei se tem alguém que não se batizou ainda. Nós temos batismo na semana que vem, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, é tempo de a gente assumir uma posição em Cristo. O que não dá é para ter duas vidas, Senhor. O que não dá é para ser mais ou menos. Tudo que é mais ou menos, uma hora está menos, uma hora está mais. Mas fica em cima do muro, Senhor. Deus, a minha oração é que cada um de nós saia daqui sabendo o que quer, sabendo quem Tu és na nossa vida, Pai. Eu não sei se alguém está precisando de cura. Tu és a cura, Pai. Eu não sei se alguém está precisando aqui de uma solução no seu casamento. Oh Deus, como o Evangelho de João diz no capítulo 2, Tu és aquele que quando entra no casamento resolve tudo, traz alegria de volta, resolve, Senhor, as questões na qual nós não temos controle. Deus, talvez tenha alguém com problema financeiro, Tu és a nossa provisão. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, Tu és isso tudo e muito mais, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Pai, um tempo novo na Tua igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós adoramos, eu vou pedir para o pessoal vir aqui servir a Santa Ceia. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer